Boa noite, galera do bem. Estamos chegando nesta terça-feira de carnaval, sim, ao vivo, neste dia 17 de fevereiro, 22 horas em ponto. E você sabe, esse é o horário em que entra no ar o programa TV Bem Entrevista, sempre com alguém de destaque na nossa sociedade. E hoje ele já esteve com a gente. O tema é curioso, é interessante, é polêmico, é importante. E é por isso que, com muita honra, muita alegria e principalmente muita gratidão, e põe gratidão nisso, porque, tirar o nosso convidado do conforto do seu lar em pleno feriado, ele tem que ter muita consideração pela TV da comunidade também. Por isso, repito, com muita honra, muita alegria e principalmente muita gratidão, nosso convidado hoje é o detetive particular Daniel Ferreira, ou Detetive Ferreira. Posso chamar de Daniel? Melhor, pode ser? Sim, pode Daniel, ser, Daniel. Obrigado, bem-vindo mais uma vez, tudo bem? Eu que agradeço, Carlão. A honra é toda minha, é a segunda vez aqui com vocês e sempre que me chamar eu vou vir. Faço questão de participar da vida da comunidade, de informar, de trazer informação sobre a investigação, sobre o meu trabalho. Eu acho muito interessante e, enfim, a honra é toda minha. Tá? Obrigado mais uma vez. E você tocou num assunto bem interessante, que é justamente mostrar um pouco do trabalho, porque o pessoal, acho que a maioria, não sei, a gente entenda-se você, né? Vai desmistificar um pouco disso também. O pessoal acha que o detetive particular, aquele cara que anda com sobretudo, aquele chapéuzinho, né, sempre se escondendo, sempre na sombra. E não é assim, né? É uma profissão como qualquer outra, lógico, exige um sigilo acima da média, né? Mas não deixa de ser uma profissão como qualquer outra e acho que vem até crescendo, né? Carlão, a gente tem muita coisa para falar sobre investigação e você tocou em alguns pontos bem importantes. Sigilo é um deles. O sigilo na investigação, ele é algo primordial. É garantido por lei. O nosso contrato fala sobre sigilos logo no começo, né? E as pessoas têm curiosidade sobre o trabalho de investigação, as pessoas querem conhecer como funciona isso, como é o dia a dia de um detetive. E esses bate-papos, eles são muito instrutivos. A gente vai conseguir trazer um pouco da nossa realidade aí para o público, né? Com certeza. E por falar em público, já convido você de casa, o rodapé esquerdo da sua tela, 96338871, nosso WhatsApp. Hoje é o seguinte, hoje a gente não conseguiu conectar o nosso tablet ao computador, tá? Tem um problema de rede, não sei o que é. A garotada aí se esforçou ao máximo, mas está aqui, ó. Está aqui, sua participação é muito bem-vinda, fique à vontade, repito, 47996338871. Fique à vontade para interagir com a gente. Tem alguma dúvida? Quer fazer alguma pergunta? Lógico, né? Desde que seja possível o Ferreira responder, será muito bem-vinda. Ferreira, posso começar com uma situação polêmica, sensível e delicada? Na investigação tudo é polêmico, tudo é sensível e tudo é delicado. Mas fica à vontade, né? Vamos tá lá. Certo. Pois é, as páginas de notícias, né, as notícias de uma forma geral, na última semana, não tiveram a mesma proporção do caso Orelha, né? Sim. Mas eu diria que foi uma fatalidade, não sei se não pode chamar de fatalidade, eu acho que eu prefiro chamar de fatalidade, né? Foi um crime, foi, mas numa situação que envolve a sua profissão. Sim. Numa cidade pequena lá em Goiás, não vou me lembrar agora o nome da cidade, um servidor até do alto escalão, se não me engano até secretário, também não me recordo qual era a pasta, ele... as informações também são meio desconexas, porque alguns dizem que eles já estavam separados, etc., mas que talvez ele não aceitasse a separação. Eles também tinham uma empresa, acho que uma loja, alguma coisa, e ela viajava muito para fazer compras, etc. Sim. E aí ele estava desconfiado de que pudesse estar sendo traído, contratou um profissional de investigação. De fato, aparentemente, houve o adultério. Sim. Né? As imagens comprovaram. O
se esse marido na época, um independente, o contratante das imagens, num momento sei lá, de surto, ou o que aconteceu, acabou descontando nos 2 filhos e depois tirou a própria vida. O que a gente pode falar numa situação dessa? E eu vi ainda o pessoal querendo culpar o detetive. Pô, primeiro, o cara... Desculpa, não é quem tem que ter responder isso, mas eu estou parecendo porque eu fiquei assim, de uma forma, um sentimento, não consigo nem expressar, porque de revolta, primeiro porque o cara mata os filhos, sabe? Ele tirou a própria vida, também não acho que seja justificável, ninguém morre de amor, tá? Mas enfim, o cara cometeu o crime, tirou a própria vida, e tinha gente atribuindo essa fatalidade ao detetive que realizou o trabalho dele, sabe? Como qualquer outro trabalho. Inclusive, eu acho que vocês trabalham até para empresas, depois você me corrige, mas a gente vai entrar nesse papo depois. Como é que você viu essa situação e esses ataques até gratuitos contra toda uma classe? Olha, Carlão, a gente tem muita coisa para falar sobre esse caso, né? Inicialmente, eu também me revolto com algumas coisas que a gente vê. A gente está numa era onde a rede social influencia muito na vida das pessoas. E tem gente condenando o detetive que fez o trabalho, e a gente já vai entrar nessa questão. Mas também tem gente condenando a mulher que supostamente traiu o marido. Aí já existem versões de que ela não traiu, que na verdade ela queria separar e o marido... o ex-marido não aceitava a separação e não queria sair de casa. Então você começa a ver que a história não é bem assim. E é nesse ponto que eu queria chegar. Quando acontece algo assim, a gente tende a julgar, às vezes, por uma fração de informação que a gente tem, começa a julgar. E não funciona assim. Para mim poder emitir uma opinião concreta sobre isso, eu teria que ver o caso concreto, ver o caso inteiro, entender bem o que aconteceu. E a gente não tem esse acesso. Agora, com base no que a gente viu até agora na televisão, na mídia, enfim, eu te digo o seguinte: o detetive, ele foi contratado para fazer uma investigação conjugal. Ele está fazendo o trabalho dele. É legal, ele não cometeu um crime fazendo isso. Tá? Quando ele é contratado, um detetive sério, ele dá uma olhada quem é o contratante. E nesse caso, eu faria o serviço igual. Quem estaria me contratando, se eu fosse o contratado para isso, né? Quem estava me contratando? Uma pessoa, um político conhecido, uma pessoa teoricamente de bem, estabelecida, enfim. Você não tem como saber que o cara é desequilibrado nesse ponto. Não tem como, mesmo que ele passasse, às vezes, por um tratamento com um psiquiatra, às vezes o psiquiatra demora um tempo para testar isso. Não é eu que atestaria isso, né? Claro. Então, eu faria o trabalho igual. Eu ia lá, ia investigar, ia entregar as provas para ele, está aqui, a tua esposa está com outra pessoa. E, em muitos casos, o contratante, ele omite a realidade. Então, talvez esse detetive que fez esse trabalho, ele nem sabia, talvez, que o casal já estava praticamente separado. Que talvez a mulher só estava esperando uma questão legal para retirar ele de casa, por exemplo. Né? Então, o detetive não tem como saber desse nível de detalhes, né? Ele dá uma olhada para a pessoa, ele vê o que ele pode fazer, investiga um pouco a pessoa, o próprio contratante, né? E ele se sentindo seguro, ele fecha o trabalho. Até porque, né? desculpa te interromper um pouquinho, se você vê a gente vendo as redes sociais dele, nossa, era um exemplo de pai, de marido, né, de político, de cidadão na cidade, muito bem quisto, né? Então vocês também fazem esse trabalho antes? Vocês dão uma investigada com relação ao contratante para ver se não vai dar pepino depois? Com certeza, Carlão. A gente precisa dar uma olhada quem está contratando e por quê. Inclusive, durante a contratação, eu sempre falo para o cliente, antes de assinar o contrato, eu aviso, a hora de você me falar a verdade agora, se você tem algo que ainda não foi falado, fale. Né? Inclusive, eu estava outro dia gravando um vídeo para minha rede social e estava falando sobre isso. Para advogado, para médico e para detetive, você não deve mentir.
Porque um detetive precisa saber da realidade para ele poder te ajudar. Uhum. Então, a partir do momento em que você mente para o detetive, você está gerando um problema lá na frente, pode estragar totalmente a investigação. Com relação a esse caso, lamentavelmente, ele teve essa atitude de ir lá e tirar a vida dos próprios filhos, né? De se matar depois, enfim. E é terrível, mas infelizmente o detetive não tem a menor culpa disso, né? A gente tem que olhar para isso, que o vilão da história é a pessoa que fez isso, né? Claro. O detetive é mais uma vítima dele, né? Uhum. Talvez esse detetive vai ficar com esse peso na consciência, com esse problema pro resto da vida. E, enfim, é lamentável. Mas eu acredito que não mais do que a mulher, né? Com Ah. certeza a mãe ali, ela... Aí entra a questão, Carlão, que a gente não sabe o caso concreto. É, Né? Tem muita gente nas redes sociais criticando ela. também. Né? E como que você critica uma pessoa que você não sabe o que aconteceu? Sim. A rede social hoje em dia parece que as pessoas têm uma faca afiada na mão e saem cortando todo mundo. Ah, sim, é uma inquisição, né? Exatamente. O tribunal do rede povo, social, né? E no final das contas, se você olhar para isso, daqui a pouco essa mulher estava simplesmente vivendo presa com uma pessoa que não queria se afastar dela. Uhum. Tá? O quanto tem hoje, a nível de Brasil aí, de violência contra a mulher. Santa Catarina, infelizmente, detém o recorde. Então, o homem se sente dono da mulher, ela quer separar, ele não aceita, enfim. Tem casos de mulheres que agem assim, também tem, mas o que a gente vê mais na mídia, pelo menos, é a questão da violência contra a mulher. Então, antes de condenar, a gente precisa entender. E eu acredito que agora a polícia fazendo o trabalho deles, enfim, em algum momento esse caso vai ser mais esclarecido para a gente entender como foi a dinâmica, o que aconteceu exatamente ali. Né? Sem dúvida. Quando eu falei que ela vai ter dificuldade, não independente do que possa ter acontecido na vida dela, mas por perder os filhos. Sim. Assim, né, e a situação de uma forma geral, né, com certeza vai causar um trauma, né, ela vai precisar Aí você imagina que as pessoas estão vendo uma mulher que acabou de perder os filhos, né? Mesmo que ela tivesse traído, digamos que ela realmente traiu, vamos assumir essa questão que ela traiu. Ela perdeu os filhos por causa disso, gente. É muito cruel, né, a gente ir lá ainda condenar ela na rede social por causa disso. Né? Com certeza. Ferreira, aproveitando esse tipo de situação, existe às vezes... você já soube de algum caso em que a pessoa investigada tentou ou até processou o detetive? Sim, tem vários casos. Ah, é? Se você dá um Google lá, você que está nos assistindo, procura lá no Google, questão de detetive processado, né? Tem vários casos, só que eles estão batendo lá no STF e não vai para frente, porque investigar uma pessoa não é crime. Quando você contrata uma investigação, está contratando um serviço que é legal. Então, não tem problema nenhum. As pessoas, ele pode processar, mas não quer dizer que isso vá chegar em algum lugar, né? Porque a investigação é legal. O que acontece, e aí entra a questão de você procurar um detetive profissional, se o detetive comete alguma coisa ilícita. Tá? Aí tem algumas pessoas, por exemplo, eu recuso o caso diariamente. A pessoa entra em contato comigo e diz que ele quer investigar a esposa e quer que coloque uma câmera no quarto. Gente, isso não se faz. Não dá, você vai invadir a privacidade da pessoa. Isso é crime, é problemático, você não pode fazer isso. Então, tem casos, por exemplo, já teve um cidadão uma vez que ele me procurou e mentiu para mim. Ele disse para mim que ele queria localizar a esposa, que a esposa tinha saído de casa, que eles tiveram uma briguinha, enfim. E aí a gente analisou o caso e começamos a trabalhar. Aí, conforme a gente foi se aprofundando, eu descobri que ele agrediu a esposa, que ele tentou matar ela, que ela tinha abrido uma medida protetiva contra ele, que ela tinha sido retirada de casa judicialmente e ela tinha sido levada para um abrigo, né, onde ela ficaria escondida. Tem algumas casas na região que acolhem mulheres com esse problema. Uhum. E ele queria, na verdade, ele queria saber onde era essa casa para ele ir lá. Entendeu? Caramba. Aí, quando eu identifiquei essa realidade, eu digo, não posso te atender. Aí eu avisei ele, não vou te atender, e pronto.
E já aconteceu de alguma pessoa investigada perceber ou descobrir que estava sendo investigada e tentar reverter a situação? Por exemplo, nesse caso, a mulher ela está sob uma medida protetiva, numa relação extremamente tóxica, né, uma abusiva, e aí ela descobre que ele contratou alguém. Ela conseguiu descobrir também quem era esse alguém. E de repente ela chega, olha, você está me investigando, mas na verdade é ele, assim, assim, mais ou menos como você relatou. E inverter a situação já aconteceu? Você conhece algum caso assim? Eu tive alguns casos que eu acho que é legal a gente... vou destacar dois aqui que me vieram à mente agora, que são interessantes. Teve um caso de um contratante estrangeiro, ele nos contratou para investigar a esposa que estava no Brasil, e nós pegamos ela traindo ele. Tá? Em algum momento, ela ficou sabendo por causa dele. Ele acabou vazando de alguma forma que tinha alguém cuidando dela, e ela percebeu e acabou sabendo o que estava acontecendo. Mas quando ela descobriu isso, ela já tinha sido pega traindo, não tinha mais o que ela fazer. Aí passaram alguns meses, eu fiquei sabendo que ela tinha separado do nosso cliente, até porque ele me pediu alguns relatórios, enfim, me comentou que ela tinha separado. E ela me ligou, essa investigada me ligou e me disse, olha, eu sei que você me investigou, enfim, o trabalho de vocês foi bom e agora eu quero contratar. Então, tipo, a investigada depois acabou virando uma cliente, né? E tem um outro caso também que a gente teve um problema, aonde a contratante ela esqueceu o contrato dentro do carro. Então a gente começou a investigar e na verdade o marido já sabia que ele estava sendo investigado. Então ele começou a manipular a investigação e em algum momento ele abordou o detetive de campo e ofereceu dinheiro para ele, eu vou te pagar para tu me deixar em paz, porque eu quero... Enfim, ele queria fazer coisa errada, né? E ele queria que o detetive, tipo, entrasse na onda dele e não entregasse ele, né? Caramba! E não preciso nem te dizer que a gente encerrou o caso e avisou o cliente, né? Não dá, ele está sabendo já, inclusive está tentando subornar a gente, né? Então, dali para frente, se a gente segue num caso desse, é só ladeira abaixo, né? E, não, lógico, já como você já relatou, esse foi um caso de uma investigação descoberta. Acontece muito do detetive ser descoberto ou ainda é raro? Olha, Carlão, não tem como o detetive ser invisível, infelizmente, né? Sim. O que a gente procura é ser discreto. Então, o carro que a gente usa vai ser um carro que você vê 200 dele por dia, então não vai chamar tanta atenção. As pessoas que fazem o trabalho, de preferência, elas vão ser pessoas mais comuns, que você não... Eu, por exemplo, quando eu ia fazer investigação, eu tinha esse problema. Eu sou muito gordo, muito grande, as pessoas batem o olho em mim, elas já gravam. Então eu tinha que usar, às vezes, um boné, mudar de roupa constantemente, ficar sempre fora da visão da pessoa, para que ela não ficasse me vendo toda hora. Então, a gente toma alguns cuidados para ser discreto. Tá? A grande maioria das pessoas, ela nem imagina que existe detetive. As pessoas acham que isso é coisa de filme. Tá? Então, quando acontece, às vezes, a pessoa desconfiar um pouco, a gente já percebe a mudança no comportamento da pessoa, a gente tem que fazer essa leitura, né? E a gente troca o veículo, a gente troca o detetive, enfim. Então, não é comum as pessoas perceberem que elas estão sendo investigadas. Inclusive, eu já tive um amigo, por exemplo, que ele me disse, se você me seguir 5 minutos eu já percebo. Eu digo, tá bom. Aí um dia eu encontrei ele na rua, eu vi ele na rua e comecei a seguir ele. Aí depois eu mandei um vídeo para ele de 30 minutos eu seguindo ele, ele entrando no mercado, banco, enfim. Aí ele disse, nossa, mas eu não percebi. Eu digo, não percebe, porque a gente sabe fazer o trabalho, né? Legal. Ó, você de casa tem alguma dúvida? Quer entrar nesse bate-papo sobre a investigação particular? Manda mensagem pra gente, 9633-8871. É feriado, eu sei. Tem uma galerinha que ainda tá naquela ressaquinha, né? Tá se preparando para amanhã pegar no batente. Então aproveita, curte aí a programação da TV da Comunidade, hoje com um tema bem interessante, bem curioso também, mas muito importante. Por falar nisso, vamos desmistificar
algumas situações aqui, Ferreira. Por exemplo, Pois não. detetive clona celular. Por exemplo, eu tô desconfiado que minha mulher está me traindo. Aí eu chego para você, ô Ferreira, é o seguinte, o número do celular da minha mulher é o tal. Eu quero saber com quem ela está conversando, etc. Você vai clonar ele para mim? Você consegue clonar ele para mim? É mito, Carlão. É mito? Isso. Detetive não clona telefone. Isso não existe. Tá? Se algum dia você se deparar com algum tipo de proposta nesse sentido na internet, é golpe. E está cheio disso. Tá? E um exemplo muito básico disso, para você não ter dúvida, as nossas polícias, que tem muita tecnologia, tem ferramentas para acessar, por exemplo, um telefone, se eles vão pegar alguma coisa, eles precisam espetar o telefone lá no aparelho para poder desbloquear, quebrar a segurança do aparelho e acessar o que tem lá dentro. À distância, não tem como. Existem algumas questões muito pontuais, às vezes o hacker manda lá um link e consegue ver uma localização, enfim. Mas os telefones se defendem muito disso hoje em dia. As empresas já fazem diversas tecnologias, né, softwares, enfim, para se defender disso. Tá certo. Então, detetive não clona celular. Não. Tá certo. E as famosas câmeras escondidas, nada a ver com Ivo Holanda e sua turma, não, tá? Mas câmera escondida resolve tudo? É ela que elucida todo o caso? Não, Carlão, de forma alguma. Também não. Eu costumo dizer que a tecnologia, ela ajuda muito na investigação, mas ela não resolve nada sozinha. A partir do momento que você vai usar uma câmera, ela vai te servir de apoio para você, às vezes, flagrar alguma coisa. Mas não tem como uma câmera substituir um detetive. Um exemplo disso, eu já tive caso, por exemplo, que o cliente disse para mim, eu só quero saber quem entra e sai de um determinado imóvel, porque eu acho que está acontecendo uma coisa errada lá. Eu poderia ir lá e colocar uma câmera, mas no momento em que a pessoa sair de lá, a câmera não vai dar um zoom no rosto daquela pessoa, a câmera não vai virar e pegar a placa do carro que aquela pessoa estava usando, entendeu? Enfim, tem diversas situações que a câmera não vai pegar. Tem gente que quer usar gravador, por exemplo, tem cliente que quer pegar uma traição e bota um gravador dentro do carro. Pode até ajudar, mas você vai ter às vezes um aparelho que vai te trazer ali 20 horas de gravação, vai ter que ficar ouvindo gravação o dia inteiro para conseguir tirar algo de bom dali. Então, tecnologia ela te apoia, mas não resolve tudo. Entendi. Já que você falou em gravação, a gravação de conversas, ou a gravação de uma forma geral, Sim. ela é permitida por lei para a profissão de vocês? Sim, a gente tem alguns limites. Quando uma pessoa está andando na rua, por exemplo, e eu filmo ela caminhando na rua, entrando no carro, saindo do carro, ou se ela se aproxima da janela da casa dela, eu filmar ela dentro de casa, não vejo problemas. Agora, se precisar colocar uma câmera lá dentro da casa da pessoa, aí já é invasão de privacidade. Isso, se o cliente quiser colocar, é responsabilidade dele. Eu não coloco. Aí depois tem a questão, por exemplo, da interceptação telefônica. Às vezes eu vou gravar uma ligação. Aí a gente precisa estar atento que se eu faço parte dessa ligação, então A está se comunicando com B. Se eu sou um desses dois, não tem problema nenhum eu gravar a ligação. Eu vou gravar, vai ser válido judicialmente, não tem problema algum. Agora, se A e B estão conversando e eu sou o C e eu vou gravar, eu não faço parte daquela conversa, invasão de privacidade. Essa prova, lá na frente, ela só vai trazer problemas para um processo, ela não vai servir. Caramba! Sim. Tem que tomar alguns cuidados. Pois, nossa, é tanta coisa que... Sim. O pessoal acha que é só sair gravando, tá aqui, pronto, peguei no flagra. Não, vai muito além disso, né, Ferreira? Vai muito além. A investigação, ela pode ser uma ferramenta muito útil para você utilizar num processo, utilizar para se defender de alguma forma, mas ao mesmo tempo ela pode ser uma armadilha para você se prejudicar. Se ela não for feita por um profissional, não for feita da forma certa, né, ela pode trazer muitos problemas. Tá certo. Ó, chegou uma mensagem aqui no nosso WhatsApp. É o Marcelo aqui de Itajaí, do bairro Cordeiros. Boa noite, Carlão. Boa noite, detetive.
Detetive, o seu trabalho é só para investigação de traição? No caso, acho que o correto é conjugal, né? Sim. Obrigado, Marcelo. Boa noite para você também. Então, Marcelo, boa noite. Não, nosso trabalho ele é muito mais amplo do que só investigar a traição. Um exemplo muito comum, a gente investiga muito, questões empresariais, trabalhistas, acontece bastante, tá? Então, a gente pode ajudar, por exemplo, em questões de fraudes por parte de atestados. É muito comum, às vezes o funcionário, agora carnaval, ele entrega lá um atestado e vai fazer festa em algum lugar. É fraude. Isso dá justa causa, isso é um problema muito sério e prejudica muito o empresariado. Então, o empresário ele chega a ser um refém de uma situação dessa e a gente entra aí para ajudar. Então, você que é metido a esperto, quer dar uma migué na empresa também, pode estar sendo investigado. Sim. Existe, por exemplo, o contratante liga para você, Ferreira, é o seguinte, eu tenho uma empresa, eu tenho um funcionário muito bom, tá? Sempre foi um excelente funcionário e ele está querendo ser mandado embora. Só que eu não estou querendo mandar ele embora porque vou despender de um custo muito grande, né? Eu tentei fazer um acordo com ele, mas ele também não quer o acordo, né? Ele quer que eu mande ele embora, só que não estou em condições e ele está me sacaneando. Nesse caso também pode contratar um detetive e aí entra a justa causa, é isso? Com certeza, Carlão. Na verdade, a investigação ela pode servir de apoio muito para problemas trabalhistas, seja ele já no âmbito judicial ou inicialmente assim dentro da empresa. Recentemente eu tive um caso, por exemplo, de um cliente que ele lida com questões de elétrica. É uma empresa que lida com elétrica, é perigoso, né? E um funcionário estava trabalhando alcoolizado. Como que o cliente descobriu isso? Através da nossa investigação. Ele estava tendo problema com esse funcionário, ele chegava atrasado, ele não respeitava os chefes dele, enfim. E o cliente disse para mim, olha, ele mudou muito a atitude dele, eu precisava dar uma olhada melhor no que está acontecendo. E a gente foi lá e percebeu que ele, antes de ir para o trabalho, ele era alcoólatra, esse rapaz, ele bebia já antes de entrar no trabalho, ele bebia na hora do almoço, e ele dirigia os caminhões da empresa, ele trabalhava com elétrica em alta tensão, às vezes alcoolizado. Então, uma situação dessa, justa causa. Tá vendo? Poxa, pois é. Chegou uma pergunta bem legal aqui, só deixar, ô Marcelo, chegou uma pergunta minha aqui, né? Tudo bem, tá, não tem problema não. Mas agora chegou uma bem legal aqui também do Ranieri. Olha, em tempos de eleição, uma pergunta bem pertinente. Depois você me fala qual é o bairro, tá, Ranieri? Se é aqui de Itajaí também. Os políticos contratam detetives para obter informações dos seus adversários? Pergunta interessante, Ranieri. Sim. Já teve Sim. isso também? Caramba! Nos anos de eleição a gente já se prepara porque a gente sempre passa por isso. A gente já teve casos, por exemplo, onde um político contratava, apadrinhava alguém e essa pessoa ia lá, só batia o ponto e ia embora. E a gente foi lá, criou todo um arcabouço de provas, né, disso. E conseguimos ajudar o nosso cliente nesse sentido. A gente já teve casos de flagrar compra de votos, a gente já teve casos de flagrar boca de urna, enfim. Essa é a época de eleição, a gente trabalha bastante. Caramba, legal. Obrigado, Ranieri. Poxa, é mais amplo do que a gente imagina, né? Sim. Poxa, o papo tá tão legal que o programa tá voando. Deixa eu ver se tem mais alguma mensagem agora. A galera começou, né? Vamos lá. Bem interessante essa pergunta aqui também do meu querido amigo Reginaldo Kliser, o flamenguista mais apaixonado do mundo. Gosta de futebol, Daniel? Eu gosto de futebol, só não gosto de flamenguista. Você é vascaíno? Não, eu sou gremista. É verdade. Você vê que eu tenho uma cara de sofredor enorme. Tá certo. Mas o Reginaldo é gente boa. É flamenguista, mas é gente boa. Boa noite, Carlão, detetive. Você também trabalha em encontrar pessoas desaparecidas?
pergunta bem interessante, mas vamos fazer o seguinte? Sim. Como o primeiro bloco passou voando, a primeira meia hora já foi, eu vou segurar a audiência do Reginaldo e dos demais telespectadores, porque na volta do intervalo, o detetive Ferreira vai responder se ele também ajuda a encontrar pessoas desaparecidas. Então, não muda de canal, não desconecta, porque o TVB Entrevista, sempre com alguém de destaque da nossa sociedade, volta já. Estamos de volta com o TVB Entrevista nessa terça-feira de carnaval, ao vivo, 22 horas mais 34 minutos deste dia 17 de fevereiro. E você sabe, o TVB Entrevista é aquele programa que traz sempre alguém de destaque na nossa sociedade. Hoje até a língua está travando. E o nosso destaque de hoje é o detetive Daniel Ferreira. Pô, só a gente para tirar você de casa num feriado de carnaval à noite ainda, né, Daniel? Obrigado mais uma vez pela presença. E você de casa que perdeu o primeiro bloco, tá no Facebook. Foi bem interessante o primeiro bloco, primeira parte dessa entrevista. Bem curiosa, tá? Aliás, a investigação particular, a investigação de uma forma geral, ela mexe com o imaginário do ser humano, né, Ferreira? Mexe muito, Carlão. E novamente eu que agradeço por estar aqui, a oportunidade, né? E detetive, assim, a gente não tem hora. Eu costumo dizer que a gente, quando começa a trabalhar na investigação, você não é mais dono da tua agenda, né? Porque detetive trabalha sobre a demanda e principalmente tem que ter senso de urgência. Porque quem está com um problema e procura um detetive, ele não pode esperar. Tá certo. Antes da gente ir para o intervalo, nosso telespectador assíduo, o Reginaldo, conhecido flamenguista, né? Ele fez uma pergunta bem interessante. O detetive costuma investigar pessoas desaparecidas. Acontece, por exemplo, de um pai te contratar para procurar um filho que desapareceu há uma semana, um mês, não dá mais sinal de vida. Porque hoje em dia, com rede social, é difícil alguém conseguir se esconder, né? Ou é impressão minha, Daniel? É Reginaldo, né? Reginaldo. Reginaldo, obrigado pela tua pergunta. E sim, a gente trabalha com questões de pessoas desaparecidas. E esse é um trabalho que ele pode ser muito gratificante, mas ele também pode ser muito tenso, muito carregado, assim. Não é um trabalho fácil de ser feito, tá? A gente já teve alguns exemplos que eu vou te trazer aqui, como, por exemplo, de um pai que contratou a gente para tentar localizar o filho, Carlão. E esse pai não via o filho há algum tempo, estava com problemas, né, na relação com o filho, e nós encontramos esse filho em Florianópolis, na época, e o menino estava, um rapaz, né, adulto, ele estava há dias escondido dentro de casa usando droga, muita droga. Então, esse foi um caso que a gente falou para o cliente, toma uma providência, porque esse rapaz vai acabar morrendo ali dentro, né? Aí o cliente veio lá de outro estado para tentar resgatar o filho. Teve um outro caso, por exemplo, de uma moça que ela não via o pai há muitos anos. E a gente conseguiu localizar o pai, poxa, muito gratificante, ver a família reunida, enfim, foi bem legal mesmo, né? Mas, ao mesmo tempo, a gente teve um caso, por exemplo, de um rapaz de Balneário Camboriú, que ele saiu um dia, queria vender um veículo e não voltou para casa. Aí os dias foram passando, a família foi ficando desesperada e a gente começou a investigar. Logo no começo a gente viu que ele saiu da onde ele estava e tinha um veículo seguindo ele. Aí a gente conseguiu identificar através da placa do veículo quem era a pessoa que estava seguindo, era uma pessoa envolvida com crimes, enfim, uma pessoa perigosa. E a gente viu que a coisa estava começando a ficar mais pesada, a polícia se envolveu na época também, e infelizmente, depois de alguns dias, o corpo dele foi achado em Navegantes. Caramba! Então, acontece, não sei se frequentemente, como você acabou de citar, mas acontece muito da investigação virar caso de polícia? Sim, acontece. Principalmente porque a gente às vezes começa a investigar e
A investigação é que nem você pegar um novelo de lã, se um brincar, você puxa o fiozinho e vai desenrolando, né? E daqui a pouco você vê que tem algo a mais ali. Aí a gente pega o que a gente conseguiu produzir, entrega para o cliente e o cliente procura a polícia. Aí isso acontece muito em casos de golpes, por exemplo. A pessoa leva um golpe, ela chega numa delegacia e fala, olha, eu levei um golpe. Nossa senhora, até a polícia poder olhar para aquilo dali vai demorar, porque tem centenas, milhares de golpes que a polícia tem que trabalhar e eles priorizam às vezes outras coisas, enfim. Quando o cliente chega lá na delegacia, olha, eu levei um golpe, eu tenho essas provas, a coisa já fica mais mastigada. Então, a gente costuma apoiar em casos que depois viram casos de polícia constantemente. Muito bem. E vocês, óbvio, né, precisam estar sempre, como você bem disse, mais do que até discretos, vocês precisam manter, acho que, a tranquilidade, a serenidade, a calma. Como é que é lidar com aquele cliente que às vezes está com os nervos à flor da pele, está ansioso, mas que isso, está desesperado, né? Acontece a pessoa ligar e querer o resultado para ontem? Sim, Carlão. O cliente, quando ele nos procura, a questão, a investigação para ele é passional. Tá? Inclusive, eu sempre falo para os clientes, não tente você mesmo investigar. Eu já tive alguns casos de cliente que foi tentar fazer o trabalho e acaba batendo o veículo, teve um que atropelou uma pessoa, enfim. Nós estamos preparados para isso. A gente trabalha essa parte psicológica constantemente, a gente é até um pouco psicólogo, né? Faz parte do trabalho, quando o cliente me procura, antes da gente fechar a investigação, eu vou acalmar ele, mostrar para ele que tem saída para o problema dele, aí a pessoa já começa a baixar um pouco o nível de estresse, começa a enxergar as coisas com mais clareza. E se a gente não tiver essa paz de espírito, se a gente não tiver essa calma para lidar com isso tudo, a gente vai piorar o problema junto com o cliente. Então, não é admissível que um detetive não tenha controle emocional. A gente tem que estar ali para somar, não para piorar o problema. Né? Tá certo. Aproveitando até, alguns anos, não sei quanto tempo faz, teve um caso na Rede Globo, de um famoso repórter investigativo, o Tim Lopes, que... Marcante, né? Muito, que foi... Ele primeiro desapareceu e depois descobriram que ele tinha sido assassinado pelo crime organizado no Rio de Janeiro. Sim. Qualquer repórter pode se meter em investigador, ou de repente seria interessante até, como é que eles chamam, fazer um laboratório com um detetive antes de se avorar nessa seara do jornalismo. Porque tem muito repórter que acha que tem o peito de aço, né, que pode entrar em qualquer lugar e, lógico, não estou me referindo ao Tim nesse ponto. Mas é que hoje em dia essa garotada pode estar pensando, eu vou ser repórter investigativo, repórter policial. O buraco é mais embaixo, né, Ferreira? Com certeza, Carlão. Infelizmente, a investigação, ela ainda é uma profissão que ela não tem nenhuma barreira para você entrar. Em algum momento, as autoridades acharam que isso era bom para a investigação, que seria uma profissão livre. E o que acontece na prática? Tem muita gente entrando na investigação despreparado. A pessoa entra sem conhecimento, sem saber fazer o trabalho e acaba se colocando, às vezes, em grandes problemas, correndo risco de vida. Se você procurar na internet, um Google que você der lá, você vai achar muitos casos de detetives que foram assassinados ou tiveram pelo menos uma tentativa de homicídio, enfim, ligado a problemas que eles cometeram durante a investigação. Para você ser um detetive, você precisa ter ética, precisa saber fazer o trabalho. E eu transfiro tudo isso que eu falei agora para a questão de investigação através do jornalismo, né? Através de um jornalista. Tem muito jornalista investigativo que às vezes é melhor que um detetive, mas ele tem que saber fazer o trabalho. É interessante ele ter um curso, ele fazer um laboratório, aprender como se faz uma investigação antes dele ir lá e se colocar em risco. Porque a investigação não é assim, você ir lá e colocar a cara a tapa. Você precisa ter toda uma preparação para você fazer um trabalho assim, né? E você já passou por algum momento de tensão assim? Já chegou a ter medo de algum caso, alguma investigação? Já, Carlão.
já tive, até porque a gente precisa, às vezes, se expor em alguns locais onde você nem conhece, por exemplo, né? Teve um caso, por exemplo, que a gente começou a fazer uma investigação, aí eu vou fazer uma meia-culpa aqui, que teve uma falha minha nessa questão, lá no começo do meu trabalho, eu comecei a investigar e um cliente me chamou, me disse que precisava investigar a esposa, que ela tinha um amante, enfim, e que tinha que ser naquela noite que ela ia sair com o amante, enfim, e eu acabei entrando na questão passional do cliente e fui correndo para lá fazer o trabalho, sem fazer o meu dever de casa, que era olhar quem eram as pessoas envolvidas, né? E quando a gente começou a investigar, quando eu comecei a olhar a situação, eu percebi que o possível amante dela estava armado, né? Ele era um cara grande, bem forte, assim, estava armado, enfim. Aí eu digo, tem alguma coisa errada. E ele era bem atento, assim, o carro só chegou, eu só parei o carro na rua, ele já olhou, ele já estava cuidando, enfim. Eu digo, esse cara tem um nível de atenção muito grande. Aí eu fui olhar melhor para aquele caso, e na verdade a pessoa que me contratou, ele já tinha separado da mulher, e ela estava com um namorado, e esse namorado era um policial militar. Caramba. Aí ele veio na direção que ele abordou, me abordou na época, perguntou o que eu estava fazendo ali, enfim. E eu inventei uma desculpa e consegui sair dali. Mas isso poderia ter virado uma tragédia, porque o policial ele está muito atento, ele está sabendo se cuidar, ele sabe o que está acontecendo em volta dele, né? Para esse cara achar que eu sou um bandido de repente e me dar um tiro é rapidinho. Então foi muito tenso. Caramba. Pois é. Deixa eu mandar um abraço aqui pro meu amigo José Carlos Lana, aqui no Bambuzal também, curtindo a nossa programação, ouvindo, né? Ele é deficiente visual, mas não perde um TVB Entrevista. Ele assiste com o coração, com os ouvidos, com todos os outros sentidos muito bem apurados, né? Obrigado, tá, Lana? Obrigado pela audiência de sempre. Quando alguém te contrata, como é que é? Como é que é o primeiro contato, Ferreira? A pessoa, eu ligo para você, né? Como é que funciona? A primeira ligação, como é que eu vou ser atendido, acolhido por você, pela sua equipe? Carlão, eu tenho algumas etapas pré-definidas que eu procuro seguir, né? A primeira delas é um acolhimento. Então, você entrou em contato comigo, eu vou te escutar, vou entender o que está acontecendo. Aí, depois que a pessoa se acalmou, até a gente falou um pouco disso antes, né, que a gente precisa acalmar o cliente, mostrar para ele que existem caminhos para resolver o problema dele. E depois dessa primeira etapa, a gente vai fazer um diagnóstico de o que está acontecendo, de que forma que a gente pode ajudar. Às vezes é um caso que nem é legal investigar, às vezes não é o momento certo, enfim. Então, a primeira etapa é essa, é um acolhimento. A gente vai escutar a pessoa, vai entender o que está acontecendo. É importante deixar claro que o processo é sigiloso desde o começo. Então, se você estiver falando conosco, o teu sigilo está resguardado. Tá certo. E como é que funciona a contratação, né, de uma forma geral? Você acolhe, você calma, explica mais ou menos, e aí em cima disso, como é que é calculado o custo de uma investigação? Óbvio que eu não, até por uma questão de ética e respeito, não vou querer que você diga valores, mas tem uma variação muito grande de caso para caso? Tem, Carlão. Eu nem conseguiria te passar um valor, olha, uma investigação custa tanto, porque depende muito do caso, da complexidade dele, né? O que eu posso te garantir é que o custo-benefício de uma investigação ele é muito grande, tá? Depois que a pessoa passa essa primeira etapa, que a gente fez o diagnóstico, a gente faz um contrato, a gente emite nota fiscal, então o trabalho é totalmente regularizado, tá? Aí, quando a gente começa o trabalho, o cliente percebe esse custo-benefício. Eu tive um caso, por exemplo, de um cliente que o advogado dele aconselhou que ele nos contratasse, porque esse cliente ele teve um problema dentro da empresa dele, uma pessoa que sofreu um acidente e cortou a mão, né? E essa pessoa, o cliente achava que essa pessoa estava trabalhando, que ele provavelmente estava mentindo no processo, que ele não tinha ficado com problema naquela mão, enfim. E a gente foi lá investigar. E quando a gente viu
lá no dia a dia daquela pessoa, realmente ele tinha se machucado, ele quase não conseguia mexer a mão, ele estava realmente em casa, dependendo de parentes para viver, porque o INSS estava demorando para pagar ele. Enfim, era totalmente o contrário do que o cliente imaginava. Aí você pode se perguntar, então para esse cliente não valeu a pena contratar? Não, muito pelo contrário. Ele estava sendo processado por aquela pessoa, essa pessoa estava pedindo lá uma indenização beirando 500 mil reais por causa dessa lesão, e ele, sabendo da realidade, ele já tratou de se organizar e fazer um acordo. Entendeu? Então o prejuízo para ele poderia ter sido muito grande, e ele conseguiu amenizar isso bastante a partir da investigação. Tá certo. Qual o tempo médio de uma investigação? Varia de uma para outra, mas tem uma média assim de período de tempo que leva uma investigação, independente do caso? Carlão, Quais demoram mais, sim, aproveitando? Alguns casos eles podem se estender um pouco, mas raramente uma investigação passa de 7 dias. Tá? Geralmente em 7 dias a gente resolve a grande maioria dos casos. Tá? Claro que depende um pouco da complexidade do caso, mas a grande maioria em 7 dias está resolvido. Tá certo. Tenho aqui uma pergunta barra reclamação, questionamento. Calma, Márcia. Calma. Vocês falam... Vocês não. Não é que a gente fala. Aqui é o que aparece mais, né? Sim. Vocês falam muito que as mulheres traem. Mas tem homem que também trai. Tá certo? Mas é que eu acredito que o homem é que desconfia mais? Ou vamos desmistificar isso também, Ferreira? Carlão, eu acho que desconfiar, as mulheres desconfiam mais. As mulheres, elas entram em contato bastante desconfiadas dos maridos, enfim. Mas se você pegar a nossa taxa de resolução ali, é muito equilibrado, traição de homem e mulher. Muitos casos a mulher contrata, a gente vai lá investigar, e a grande maioria é traição. Onde tem fumaça tem fogo, né? E alguns casos o cliente chama, a gente investiga e a mulher está traindo também. Então, eu acho que hoje em dia essa questão está muito equilibrada. Homem e mulher traem praticamente igual, né? Porque hoje em dia a mulher ela está mais empoderada, ela tá no mercado de trabalho, ela tem mais liberdade, enfim, tem muita coisa boa que a mulher conquistou. Mas tem mulheres que também vão para um lado errado, às vezes vão trair o marido, vão trair o parceiro, assim como homens fazem isso também, né? Tá então, certo. está bem equilibrado. Pô, o programa tá tão legal que tá Tá voando, voando, né? Pois é, Sim. já estamos na reta final. Ferreira, você tem algum dado, assim, alguns números com relação ao país, o estado que tem o maior índice de adultério, né? Ou até, de repente, alguma cidade aqui do nosso estado? Você sabe alguma coisa desse tipo, não? Sim, Carlão. Tem um site que ele não vou recordar o nome dele agora, mas ele é um site focado em traição. A pessoa quer trair, ela entra lá e arruma alguém para trair. Infelizmente isso existe, né? Caramba. E esse site, ele fez um levantamento, foi publicado, tem na internet, isso é bem fácil você achar. E segundo esse site, a capital mais infiel do Brasil é Florianópolis. Aí, depois tem outras cidades de Florianópolis que aparecem, de Santa Catarina, que aparecem também, né, nessa pesquisa, né? Mas Florianópolis bate em primeiro lugar. Puxa. Sim. E a gente vê isso na prática, no nosso dia a dia. O fato de nós vivemos uma região turística. Então, as pessoas vêm para cá, elas querem liberdade, elas querem aproveitar a vida. Enfim, carnaval mesmo que tem de traição é impressionante. Né? Pois é, parece que ele escolheu a data a dedo, né? Sim. E nem foi assim, tá? Foi aleatório e de repente cá está o nosso detetive Ferreira em plena terça-feira de carnaval para trazer esse tema polêmico, mais sensível, importante e que vai muito além da investigação conjugal, a popular traição. Se vocês perderam, depois confiram lá no nosso Facebook, TVBE Itajaí, porque o papo foi muito bacana. Tem alguma, não digo recomendação ou indicação para quem queira ou deva procurar um profissional
da investigação particular, Ferreira? Qualquer pessoa pode, né, se sentindo ludibriada, seja lá por qual motivo for, é recomendado chegar, opa, detetive, está acontecendo tal coisa comigo, eu preciso descobrir, para tirar aquela pulguinha atrás da orelha, é interessante? Sim. Eu entendo, Carlão, que o ideal, se você tem dúvida com relação a se o teu caso ele pode ser tratado por um detetive ou não, faz contato comigo. Lá nas minhas redes sociais tem meu WhatsApp, me chama lá, nós vamos conversar e vamos analisar o teu caso. Tá? A minha recomendação, o recado que eu poderia deixar para você que está em casa, é que você não precisa esperar o problema escalar. Detetive a gente pode trabalhar de forma preventiva. Um exemplo muito simples, a gente estava falando agora da questão conjugal. Não casa para depois investigar. Faz uma investigação, a gente chama de pré-nupcial. Olha para quem você está querendo casar antes de casar. Aí você vê se aquela pessoa é séria, como ela se comporta quando ela está longe de você. A gente dá uma olhada no passado dessa pessoa. A gente já teve casos, por exemplo, em que a pessoa foi vítima de violência doméstica e quando a gente começou a olhar para o passado daquela pessoa que agrediu, essa pessoa já tinha vários boletins de ocorrência, vários problemas ligados a isso. Então, essa pessoa, por exemplo, se ela tivesse investigado antes, tinha poupado muita dor de cabeça. Então, fica a dica, a investigação ela pode ser preventiva. Você que às vezes tem algum problema judicial, está passando por um processo, investigar a outra parte pode te dar uma vantagem muito grande. Destrava muitos processos, as provas que o detetive produz, ela pode destravar o processo, localizar a pessoa que está se escondendo para não ser citada, localizar um bem, enfim, investigação ela tem um custo-benefício excelente. Se ela começar antes, melhor ainda. Tá certo. Redes sociais? Ferreira.detetive. Vai lá no Instagram, tem todas as informações, sempre tem vídeos também com curiosidades. Sim. Né? Você abastece bastante, né? O meu Instagram está sempre rodando. Se você procurar lá Ferreira Detetive Particular, você já vai me encontrar lá. E a gente fala bastante sobre o trabalho. Eu costumo aparecer muito lá falando sobre o trabalho, explicando, tirando dúvidas, enfim. Se eu puder ajudar, é sempre um prazer. Tá certo. E antes de terminar o programa, deixa eu te fazer uma deselegância, porque quem manda lá em casa, né? Tá te acompanhando hoje, né? A dona da pensão tá aqui, a Janice, inclusive fazendo um bico não remunerado de videomaker aqui no nosso querido detetive Ferreira. Ferreira, obrigado mais uma vez por aceitar nosso convite em plena terça-feira de carnaval. Hoje é agradecimento em dobro. E não vamos demorar tanto tempo mais para você voltar, não. Demorou muito dessa vez. Sim. Eu sempre que agradeço, um papo Carlão. atual interessante. Sim. Eu que agradeço o teu convite. A esposa sempre me acompanha nas entrevistas, quando a gente vai se expor, explicar, enfim, ela é o meu apoio aí, né? E eu agradeço, fico à disposição sempre que precisar. Sempre que tiver oportunidade, a gente vem bater papo e falar sobre investigação. Talvez no futuro a gente pode trabalhar um pouco mais, algum tema mais específico, né? Com certeza. E, enfim, estamos aí. Tá certo. Obrigado mais uma vez. Bom restante de semana. Que Deus continue te abençoando em todos os segmentos da vida. Obrigado, tá? Obrigado, Carlão. Pessoal, só terça-feira, tá? Amanhã não tem TVBE Entrevista, porque amanhã a TVBE transmite ao vivo o Campeonato Baiano de Futebol. Se a memória não me trai, o jogo é entre Bahia de Feira de Santana e o Vitória de Salvador. É um Bavi sem muita grife, porque é o Bahia de Feira, com todo o respeito, né, a Feira de Santana. Mas na quinta-feira a gente volta, sempre com alguém de destaque na nossa sociedade. Na sequência vem o Santo Culto, depois um Amigo na Madrugada, com as imagens do Josiel Ramos, direção Kaique Vitor e Fabiano Amaral, a direção, ou melhor, a coordenação e produção é do Osmar Teixeira, direção geral nosso querido presidente pastor José Carlos Francelino, e você sabe, eu sou o Carlão, essa é a TV da comunidade e a gente sempre volta. Grande abraço a todos, obrigado pela audiência, pelo carinho, bom final de carnaval para todos, até quinta, valeu, Até mais. Obrigado mais uma vez.